Bom, como a Cláudia estava falando, a luta das mulheres é uma luta bastante longínqua, né? Seja da classe operária, das trabalhadoras, né? Ela não se concentra apenas numa classe média. Ela falou da Berta Lutz, que é o ícone do movimento feminista da época, mas as trabalhadoras já estavam rompendo as barreiras, porque, por exemplo, o movimento feminista da classe média, que é muito influenciado pelas exiladas da França, esse movimento feminista, ele traz uma ideia de que as mulheres donas de casa e mulheres que militavam de maneira espontânea fora de sindicatos ou partidos, como isso não tivesse importância, porque era concentrada nessa ideia, a ideia da mãe de família, cuidadora da família e dos filhos. Bom, a pesquisa que eu trago aqui no livro é a minha tese de doutorado que eu realizei na USP. Eu já vinha trabalhando com a história da Ação Libertadora Nacional no mestrado, e a principal fonte que a gente tem sobre esse período, além dos livros de memórias, é o Acervo do Brasil Nunca Mais, né? Que antes a gente precisava pesquisar no arquivo de Garland, né, no papel, e hoje já foi digitalizado inteiro, então chama BNM Digital. Então você tem todos os processos que foram abertos durante a ditadura militar, e são 710 processos de todos os grupos, de militante, estudantil, operário, movimento armado, sindicatos. Então, o que acontecia? Eu via que a partir dos anos 60 se falava pouco da mulher. Embora o processo de liberação feminina fosse mais longínquo e também acontecesse no começo dos anos 60, ou especificamente depois da Segunda Guerra Mundial, que as mulheres começaram a participar da política. A mulher entrou no Partido Comunista, aprendeu a fazer conchavo, então ela começou a se colocar publicamente. Então, vem nesse crescendo a militância feminina e se falava muito do movimento estudantil, da mulher no movimento estudantil. Quando o movimento estudantil entra em descenso e a mulher começa a participar de grupos armados, se falava muito pouco. Era como se houvesse um apagamento dessas mulheres que entraram na luta armada. E é interessante porque eu concentrei minha pesquisa na Ação Libertadora Nacional, que era uma organização diferente das demais. A ALN era uma organização de formação horizontal. E as pessoas que participassem delas não precisavam necessariamente realizar ação armada. A mulher, ela podia entrar na Ação Libertadora com aquilo que ela tinha de habilidade. E se formavam redes de mulheres que não congregavam apenas estudantes. Tinha dona de casa, tinha gente que usava o trabalho de forma legal, nem todas militaram na clandestinidade. Teve mulher que militou dentro da organização, a repressão jamais soube. Então, quis resgatar um pouco do que representou a entrada da mulher na luta armada, porque é o seguinte: o que a gente tem sobre a militância armada de mulheres? A maior parte dos trabalhos coloca a mulher como subsumida ao poder masculino, porque a ação armada, a luta armada, é considerada uma violência associada ao homem. E a mulher sempre está colocada no papel da cordialidade, da paz, como se a mulher não se envolvesse em estruturas violentas, como se a mulher que ela sempre fosse uma coadjuvante da guerra. Então, eu queria mostrar as atividades, como a experiência delas dentro da Ação Libertadora foi transformadora, foi transgressora para a época, e os documentos da Justiça Militar trazem a mulher. Os documentos, eles servem para mostrar a história da repressão e não a história da militância armada. Embora o acervo tenha uma história belíssima de preservação, porque são todos os advogados de presos políticos e a igreja que ajudou a preservar, ele, no processo, nos documentos da repressão, a militante armada, ela é sempre desqualificada. Então a mulher, ela nunca entrou porque ela quis ou porque partiu da decisão dela. Ela entrou
dos seus companheiros, dos seus maridos. Os advogados de presos políticos também usavam o discurso corrente da ditadura para absolver as mulheres. O que a ditadura fez? A ditadura ela definiu perfis muito fixos de gênero, o homem e a mulher. E a mulher militante era a mulher desviante. Ou era o que eles diziam, a mulher macho. Eles criaram um estereótipo, porque eles não interessavam, não queriam ver mulher militando, então eles desqualificavam a atuação da mulher. Isso nos processos, isso é repressão. Os advogados usavam, para dar um alívio para a mulher, esse discurso corrente e machista. E a imprensa também colaborou, porque assim, mulher que se envolveu em luta armada, ela era representada na imprensa ou como vítima do terror ou como a loira dos assaltos. Então, a minha pesquisa foi num outro sentido. Não ficar tratando exatamente de forma dual a militância homem e mulher. Porque na IN não existiu isso, homem e mulher. O Marighella tinha uma cabeça muito libertária. Ele achava, ele sempre falou isso está escrito nos documentos de fundação da Ação Libertadora Nacional. Ele dizia, se a mulher entrar na militância armada, ela leva a família. Então ele já dava valor e dava espaço à mulher. Então, é muito diferente de outras organizações que partiram de outras origens. Por exemplo, a VPR já era uma organização de maioria de militares, que saíram de militares. Então, havia um outro pensamento. Então, eu via que o discurso corrente das pesquisas sobre mulheres na luta armada sempre colocava a mulher subsumida ao homem. A partir do momento que eu comecei a entrevistar essas mulheres, eu fui me dando conta de que isso não era verdade. Todas as militantes mulheres sempre se sentiram respeitadas e todas com a mesma responsabilidade e a mesma... Então, o que elas colocaram? Eles colocaram em prol da militância tudo que elas tinham. Então, tinha gente que não vivia clandestinamente, trabalhava, conseguia, por exemplo. Tem militantes que entravam eles não eram contratados em empresas apenas para fazer ações dentro da empresa, mas, por exemplo, descobrir quais eram os graus de relações que as empresas tinham com a Alban, com o Doipod, quem fazia caixinha, quais eram as empresas que davam caixinha. Então, as mulheres atuaram no setor de informações, setor armado, setor de apoio logística. Porque o que acontece? Como você vai avaliar qual é o grau maior ou menor? Como você vai valorar o tipo de militância da mulher? O que é mais importante naquela época? É fazer uma ação armada ou hospedar uma pessoa perseguida? A Lei de Segurança Nacional, ela tinha duas figuras punitivas. Eram as filiadas e as mantenedoras. Você distribuir um panfleto na rua ou você hospedar uma pessoa perseguida, você também era punida de 3 a 4 anos de prisão. Então, como você vai considerar que algumas ações femininas tiveram mais ou menos valor, foram mais ou menos importantes, quando era um estado de terror? Teve uma militante que me falou, discutir o preço da batata na feira já era mal visto. Então era uma sociedade asfixiante e eu acho assim, quando você fala da militância feminina, você tem que considerar o contexto. Hoje o movimento feminista, a teoria feminista desenvolveu muito. Então quando você olha para esse passado, você tem que ver naquele momento como essas mulheres se colocaram e foram vanguardistas. Porque elas entregaram tudo que tinham. Havia mulheres que tinham graus de parentesco com gente do sistema repressivo. Então elas tiveram que alterar a vida inteira, romper com a família, e entregaram a vida mesmo. Porque assim, as organizações armadas, elas não eram, como se disse, espontaneístas. Foi uma luta que não é colocada, não é integrada à história do país. A gente sabe pouco dela, porque ela foi desqualificada ao longo do tempo. E a mulher militante, a mulher armada, mais ainda. Porque a repressão não queria nenhuma oposição. E a mulher, na cabeça da ditadura, era para ser dona de casa, cuidadora da família.
A gente vê hoje como o discurso da família, de salvar a família, está na boca das pessoas, né? Como é um discurso que volta, né? A família, a recatada do lar, entre outros que a gente sabe, as figuras que voltam, né? Desse passado que a gente viveu, que foi muito sombrio, que dele pouco se fala. E por um bom tempo na história do Brasil, não houve possibilidade do movimento estudantil ir adiante, e quem ficou lutando aqui no Brasil foi as pessoas das organizações armadas. Elas tinham um projeto, e muitas mulheres não tinham exatamente uma experiência política, elas foram se politizando no processo. Ser militante é um aprendizado. Então, assim, mulher que tinha boa memória, trabalhar no setor de informação, a mulher que sabia dirigir, interessante, que eu entrevistei 45 mulheres, a maior parte delas sabiam dirigir carro. Então, elas emprestavam os carros para os homens. E nem todo militante homem, que tinha, às vezes era do Comando Nacional, ele tinha habilidade, às vezes ele era bom teórico, mas não tinha habilidade com arma. Então, assim, as pessoas que participaram dessa luta, elas emprestaram as suas habilidades para avançar a sociedade, para destruir a ditadura. Muitas delas não tinham um projeto, não eram socialistas, não eram comunistas, mas estavam contra a violência de Estado. Então, por exemplo, a gente vê como, quando você começa a conversar com as pessoas, e você vê, eu fiz uma lista de 300 mulheres, que estavam, algumas condenadas, outras estavam presas, e algumas estavam sendo procuradas e estavam foragidas. 300 mulheres. Então, como a MN era horizontal e funcionava em rede, ela agregou muitas mulheres, muita gente, e não foi só no setor armado. Então, tinha dona de casa, tinha dona de empresa que dava dinheiro, tinha gente que ajudava a sair pela fronteira, tinha uma médica, que chama Regina Elza Solitrinic, que ela era médica psiquiatra e ela trabalhava numa clínica de repouso. Ela internava as pessoas procuradas para poderem sair pela fronteira. Na MN, ela era o tipo da militante que eles chamavam de apoio e logística, que ajudava a fazer essa ajuda, dar dinheiro, dar comida, hospedar, ajudar as famílias de operários, as famílias que não tinham dinheiro, ajudar a sair pela fronteira. São gestos que, além da convicção política, são gestos humanos também. E que era uma diferença entre a vida e a morte. Uma pessoa que hospedasse também era presa, podia ser condenada. Então você vai vendo como os poderes da ditadura foram se ramificando, mas ao mesmo tempo, como na sociedade, ela não se organizou toda, né, porque a luta armada foi limitada, mas como as pessoas estavam contra a violência de Estado. Porque eu achei interessante, porque assim, muitas vezes, não há muitas pesquisas sobre isso. Como se trabalha na militância com a questão do álibi ideológico? Como aparentemente uma pessoa que não está clandestina, não usa documentação falsa e continua militando, então ela, aos olhos do regime, ela está concordando. Mas por trás disso, por trás da vida cotidiana dela, ela está resistindo. E ela nem fez uma ação armada, ela nem entrou no banco, ela está usando os espaços que ela tem, do trabalho, do lazer, da cultura, para a militância. E isso foi muito interessante. E pouco se falava, porque sempre se fala nessa dualidade homem e mulher, mas não se mostra, não se mergulha na experiência da mulher, o que elas sentiram. E os documentos, eles reproduzem o machismo da ditadura, a imprensa reproduz a diferença de gênero. Então, assim, a pesquisa foi importante para escutar as mulheres. Eu cheguei com vários preconceitos quando eu fui entrevistar, porque eu achava assim, bom, então a luta armada foi a violência, uma coisa do homem, a luta armada as mulheres eram subsumidas, e isso eu não vi na LN. Então, são vários testemunhos, são 45 mulheres entrevistadas, e cada uma teve seu caminho, sua particularidade. E fica registrado pela primeira vez. Então, gostaria de agradecer, eu não tenho mais tempo, mas se vocês quiserem depois perguntar.